Ainda dá tempo de estudar para o vestibulinho da ETEC? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Prova Técnico. Eu sou o Gil, um dos fundadores, e o nosso objetivo aqui é que você consiga a sua vaga da ETEC ainda esse ano. E por isso eu começo esse vídeo já respondendo para vocês essa pergunta. Sim, dá tempo. E nesse vídeo a gente vai ajudar você a entender como, conforme o tempo que você tem, se preparar de forma objetiva para você conseguir bem na prova do vestibulinho. Então segue a gente se você não segue ainda para acompanhar os conteúdos do canal que são todos para te ajudar a conseguir a sua vaga. E aí vem com a gente para a gente ver agora como você se prepara, tendo muito tempo ou mesmo que você tenha pouco tempo para se preparar, porque ainda dá tempo sim. E nesse tema, gente, que a gente recebe muita pergunta e por isso que a gente escolheu ele para ser um dos vídeos para a gente explorar bem e ajudar vocês aí na preparação para o vestibulinho, uma das perguntas mais comuns é quando tem muito tempo, porque as pessoas perguntam quando eu começo? E a minha resposta sinceramente é já. Já, não importa quanto tempo tem, já comece a se preparar. Se você já tem esse objetivo de passar na prova, quanto mais tempo você tem, melhor vai ser para você organizar uma rotina de estudos que não seja tão pesada, o que vai te favorecer a fazer uma boa disciplina, que é o que vai te ajudar a guardar muito melhor o que você estuda, se você conseguir estudar com consistência. Se possível, todo dia um pouquinho. Se furar um dia ou outro, tudo bem, mas procurar ter consistência e disciplina. Isso dá muito resultado. Então, quanto mais tempo você tem para estudar, melhor é para você poder planejar e preparar e não ter uma rotina pesada que costuma ser estressante e dificulta a absorção do aprendizado. Para você ter uma ideia, o conteúdo que é cobrado na prova é muito amplo, é muito grande. Se você for lá no manual, entrando no site do vestibulinho, que a gente vai deixar aqui o link da descrição, você abre o manual, que é fundamental você entender, e lá tem todas as informações oficiais sobre o vestibulinho. Eles falam sobre o que cai na prova. E o que cai na prova é tudo da escola, do ensino fundamental 2 inteiro. O que é o ensino fundamental 2? São os anos finais, do sexto ao nono ano. Tudo que cai da BNCC. A BNCC é a base que o MEC determina que as escolas devem usar como referência para o que deve ser ensinado aos alunos. Então, em matemática, português, história, geografia, tudo de ciências, biologia, física, química e ainda temas de cidadania, sustentabilidade também pode cair na prova. Então, se você segue o manual, gente, é tudo da escola. Para estudar tudo isso, nem dá tempo. Então, quanto mais tempo você tiver, melhor. Agora, é claro que nós não estamos dizendo que você deve estudar tudo isso de forma desordenada, de jeito nenhum. Pelo contrário, você tem que estudar de forma focada, focada no que cai na prova. E isso a gente vai falar mais para frente aqui no vídeo de forma organizada. Mas o que é importante você entender aqui agora é, quanto antes você começar, melhor. E aí você pode me perguntar, pô, então eu já devo começar a fazer 1000 exercícios, estudar loucamente desde hoje? Não, não precisa. Se você tem bastante tempo, por exemplo, um ano, dá para você organizar muito bem os estudos, planejar com calma. E principalmente o exemplo que eu quero dar aqui é começar pelo tema principal. Por quê? O tema principal é interpretação de textos. Quem ainda não, quem é novo no canal, novo sobre ETEC, talvez não saiba, mas quem não é novo certamente já sabe. Interpretação de textos é o tema que mais cai no vestibulinho da ETEC. Estima-se em cerca de 1/3 da prova são exercícios só de interpretação de texto. Ou seja, tem um texto e daquele texto está toda a informação ali, basta você conseguir entender a mensagem, entender o que aquele texto quis dizer e você vai conseguir acertar aquela questão. Então veja, 1/3 da prova é somente interpretação de texto. Você tem que estar muito bem nisso. Então se você começar praticando já a interpretação de texto, você já está se preparando muito bem para a prova. E aí outros temas você pode ir colocando ao longo do seu planejamento. Mas é uma forma de você começar a se preparar sem ser uma rotina muito pesada. Especialmente porque interpretação de texto, como que se prepara para interpretação de texto? Gente, praticando. E como que é a prática de interpretação de texto? A principal é leitura. Leitura. Eu sei que isso é uma mensagem chata para quem não gosta muito de ler. Tem gente que fala, eu odeio ler. Gente, desculpa, é uma pena que você odeia ler, mas você vai precisar para você conseguir conquistar esse objetivo de passar na ETEC.
Se é uma prova que cobra 1/3 dela de interpretação de texto, não tem como fugir, é algo que você tem que estar muito bem, dominando muito bem para você ir bem e não ficar para trás na nota da ETEC. Então, se você ler um pouquinho, pelo menos um pouquinho todo dia, pegar um livro de um tema que você gosta, com certeza você já está se preparando para a ETEC porque você está melhorando sua habilidade de interpretação de textos. Então, se você tiver com bastante tempo até a sua prova, não tem problema, já vale a pena começar a se preparar pelo menos com interpretação de texto, que é uma forma mais leve, mas que já está fazendo você se preparar, se capacitar mais para ir bem na prova da ETEC. E ao longo desse vídeo nós vamos ajudar vocês a organizar e planejar o restante do estudo, que vai além desse tipo de preparação, que é a leitura para você ficar bom em interpretação de texto. E aí aqui já vale uma pausa também para falar sobre planejamento e organização de estudos. Gente, é muito importante, é fundamental, é crítico. Você tem que se planejar, você tem que se organizar. O melhor possível, o melhor que você puder, já vai ajudar muito. Não dá para sair estudando de forma desordenada. Isso tem a ver com eficiência. O que é eficiência no estudo? Gente, estudar no final, o que conta? O resultado. Não importa quantas horas você estudou. Claro que estudar mais tempo deve te ajudar a ter mais resultado, mas nem sempre, porque depende do que você está estudando, como você está estudando. Um estudo bem organizado, bem planejado, com método de 1 hora pode gerar muito resultado e outro estudo de 2 horas desorganizado gera pouco resultado. Então, não adianta só dedicar horas de estudo. É importante? Sim, fundamental dedicar horas de estudo, mas de forma planejada e organizada, aí sim você vai chegar lá. Então, vou dar um exemplo. A prova da ETEC, apesar de cobrar tudo aquilo que eu falei para vocês, tudo do ensino fundamental nos finais, ela tem uma característica. Se você olha as provas dos anos anteriores, tem temas que caem mais, temas que caem menos, tem tema da escola que nunca foi cobrado, porque numa prova de 50 questões nem dá para cobrar tudo que cai na escola. Então a ETEC faz uma escolha dos temas que ela entende serem mais importantes, mais relevantes para um aluno que vai entrar dentro da ETEC. Dessa maneira, a prova tem uma característica comum e você entendê-la vai te ajudar muito, muito. Isso a gente trata em vários vídeos aqui sobre os temas mais cobrados, menos cobrados, para que você coloque mais tempo naqueles temas que são mais cobrados e os que você tem mais dificuldade. E aí assim você vai ter um estudo eficiente, você vai estudar de forma inteligente, o que vai dar muito mais resultado. Então, acho que o que a gente falou até aqui deixou muito claro o quanto é importante você se preparar e como usar esse tempo a seu favor para você realmente aumentar a nota que você vai tirar no dia da prova, que é o que interessa. Mas tem alguns que devem estar se perguntando, Gil, mas afinal, dá tempo? Então eu falo o que eu já falei no começo do vídeo, com certeza dá. Dá tempo de você se preparar e aumentar a sua nota e tem formas diferentes de você se preparar conforme o tempo que você tem disponível. E aí, vamos começar pelo início. O que é o início? Simulado. Então, anotem aí, não se deve começar uma preparação para o vestibulinho sem fazer um simulado. O simulado é muito potente. O simulado, ele vai primeiro, te fazer sentir o desafio, porque você precisa saber o que você vai fazer, vamos fazer uma analogia aqui, que esporte você vai jogar, né? Como é que você vai se preparar para ser um bom atleta de um esporte que você nunca jogou? Então você precisa jogar, você precisa fazer um simulado para que você conheça a prova, saiba como ela é, sinta a dificuldade. Porque depois, quando você estiver se preparando, você vai ter a memória clara do que é a prova, em que tipo de ambiente, que tipo de questões, que tipo de pressão, de ansiedade, etc., que você possa sentir, existe quando você está fazendo uma prova, e aí você vai saber para o que você está se preparando, e isso já é o primeiro passo da eficiência, porque você está se preparando para um resultado que você conhece. Não dá para se preparar para um resultado que você não conhece. E, portanto, uma das coisas que nós criamos aqui gratuito para você é um simulado completo, gratuito, numa experiência totalmente digital, num formulário bonitinho para vocês,
de uma prova que já aconteceu no passado, toda numa plataforma para você responder. Ao responder, você recebe imediatamente no seu e-mail a sua nota, né, quanto você tirou, e você clica ali no botão e você vai conseguir ver a resolução de todas as questões. Você já consegue estudar um pouco aquilo que você acertou, você vai saber ali por que você acertou, qual que era o raciocínio por trás, que provavelmente é o que você teve, e principalmente o que você errou. Ali você vai conseguir ver o que você errou e como teria sido o raciocínio necessário para você resolver e acertar aquela questão. Portanto, nós fizemos isso gratuitamente e já ajuda muito. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição. Não deixem de começar uma preparação sem fazer o simulado. Não vale a pena estudar sem simulado. O simulado é a base e te dá a referência de toda a preparação. Então nós vamos dividir aqui em 3 blocos, 3 quantidades de tempo diferentes. Quem tem muito tempo, médio ou pouco. E como você se preparar se você tiver em um desses 3, tá? Então vamos começar por quem tem muito tempo, que a gente julga 9 meses a 1 ano, é um tempo muito legal de preparação. E aí como você se prepara quando você tem esse tempo disponível? Primeiro, naturalmente, como eu falei, fazer um simulado. Aí você já vai saber uma nota aproximada de quanto você tiraria na prova se a prova fosse hoje. Aí, partindo dessa referência, você poderá estudar todo o restante do conteúdo e se preparar para tirar uma nota melhor. E aí, como você tem mais tempo do que muitas outras pessoas vão ter, quem for se preparar com menos, vale a pena você buscar a teoria de todos os temas que vão cair na ETEC, principalmente aqueles que são mais baseados em conteúdo. História, geografia e biologia, assim, são os principais. Tem que ver o conteúdo porque você precisa até decorar partes ou entender um raciocínio amplo quando é história, entender períodos da história do Brasil, algumas coisas da história do mundo. Você precisa entender, não adianta ir só para o exercício porque o conteúdo ele de fato te ajuda a ter uma visão geral. Mas também como saber o que vai cair na prova da ETEC? Com as provas anteriores. No nosso estudo, no nosso conhecimento da prova da ETEC, ela tem uma certa recorrência dos temas que são cobrados. Ela repete de uma certa forma. Tem variações? Tem. Principalmente em temas como história, que dentro de um grande período da história, a prova da ETEC pode perguntar uma coisa do começo, do final, do meio, de um tipo de característica ou de outro. Então, não quer dizer que vai repetir, mas você consegue, olhando as provas de anos anteriores, perceber alguns padrões. Nos nossos vídeos aqui no YouTube, que vale a pena você dar uma olhada, você vai perceber que nós damos muitas informações sobre isso, sobre temas mais cobrados, de uma matéria, de outra, como se planejar para uma matéria, para as outras, e isso vai te ajudando a montar um plano de estudo com eficiência. Mas é isso, vai te consumir um certo tempo, um certo trabalho, elaborar esse planejamento olhando para as provas dos anos anteriores e saber tudo que vai cair. Vendo tudo que vai cair e vendo o seu desempenho no simulado, você já começa a saber o que você precisa estudar mais e menos. O que você já acerta, já é um conteúdo que você olha e fala, isso aqui é fácil para mim e isso aqui é difícil para mim. E aí naquilo que é difícil, sempre deve ser o seu foco. Mas aí como você tem bastante tempo para preparação, você consegue passar pela teoria com calma, buscar exercícios também, você vai ter que encontrar exercícios para praticar, precisa fazer exercício. Exercício é muito importante, é o que de fato vai fazer você treinar. E aí com exercícios e com todo esse tempo para você passar por todos os temas, você vai ter uma excelente preparação. E aí nós fechamos com mais simulados. Mais ou menos a cada 1 mês e meio, 2, você deveria fazer um simulado para ver como você está indo. Aí você escolhe uma prova de anos anteriores e faz aquela prova, vê quanto você tiraria. E você deveria ir aumentando essa nota. O natural numa preparação é que essa nota vá aumentando a cada simulado que você faz. Se não estiver aumentando, você precisa rever alguma coisa do seu plano de estudos. E aí vamos para o segundo bloco. O segundo bloco é quem tem um tempo médio, né, de 4 a 6 meses ali, um pouco mais, um pouco menos. Já não é tanto tempo quanto o pessoal que a gente falou primeiro.
Aí o que você vai fazer? É um modelo parecido, mas você vai dar uma adaptada para ainda mais foco e vai ter que apertar um pouquinho o conteúdo e tudo que você vai estudar. Começando pelo simulado. Eu falei que no período anterior, de quem tem mais tempo, fazer um a cada 45 até 60 dias. 6 meses, gente, aí já é um por mês. Essa é a nossa recomendação. Um pouco mais, um pouco menos, mas por aí para que você consiga medir bastante como você está indo na prova. A segunda adaptação é mais foco em exercícios. Não vai dar para você gastar tanto tempo com a teoria. Você vai ter que reduzir o tempo de teoria para que você não prejudique o tempo de exercícios, que é o tempo mais precioso que de fato você está praticando. Além de ele te ajudar a treinar, o exercício também está te mostrando o que você precisa dar mais foco ou menos, né? Num tema que você está acertando bastante os exercícios, você já pode dar menos foco e vai para aqueles que você ainda está errando e está com dificuldade. Bora praticar mais esse tema. E aí o tempo de teoria você dedica especialmente para aquelas disciplinas que exigem um peso maior de conteúdo, como eu falei, biologia, história, geografia e mais alguns temas das outras disciplinas que vocês naturalmente vão perceber aquilo que você precisa saber mais o conhecimento, né, conteúdo do que de fato a habilidade, né? Por exemplo, matemática é muito habilidade e aí matemática é exercício, exercício. E aí nós vamos para o bloco dos desesperados, né? O pessoal que fica tenso, que fica falando, realmente faz essa pergunta, ainda dá tempo de se preparar, ainda consigo, e que nós respondemos aqui que consegue. Então, esse é o maior desafio, que é o pessoal que tem ali de 1 a 3 meses, tá? Esse pessoal já está com o tempo apertado. E aí precisa fazer uma adaptação forte no planejamento de estudos, e aqui a gente tem umas dicas valiosas. Começando por simulados. Vai ter que reduzir simulado porque dificilmente vai conseguir fazer tudo isso nesse período. Ainda assim, eu não reduziria muito. Eu faria de 3 a 5 simulados. Ou seja, quem tem um mês, gente, dá um jeito. Fim de semana, algum horário, precisa pôr simulado. Por quê? O simulado, além de te mostrar como você está indo, ele treina você no ambiente da prova. Eu até recomendo quando você vai fazer o simulado que você realmente pare tudo. Tente num cantinho, num cômodo da sua casa que você fique sozinho, realmente concentrado. Peça para pessoas da sua família não te interromperem para que você realmente sinta aquele tempo. E até cronometre, porque na prova você tem 4 horas para fazer a prova. E você precisa saber se você está conseguindo fazer a prova em menos tempo do que isso. Senão você não vai ter tempo para completar a prova. E aí, exercícios, gente. Quem tem pouco tempo precisa focar em exercício. Exercício e estudar resolução, porque a resolução te mostra como você teria feito para acertar aquele exercício. Muitas vezes não vai dar tempo de passar por teoria ou por pouca teoria, mas pelo menos na resolução você já capta um pouco da teoria. E às vezes você pega o jeito de fazer aquele exercício e chega na prova você consegue acertar. Então, se você tem pouco tempo, você tem que priorizar a parte que mais vai te ajudar a acertar. E às vezes você abre mão de uma outra parte que ajudaria, mas ela é menos eficiente, como eu falei no começo do vídeo. E, acima de tudo, você precisa focar no que cai mais. Se você tem pouco tempo, não vai dar para estudar todo o conteúdo da prova. Mesmo que você olhe as provas de anos anteriores, você vai ver que é uma série de conteúdos, muitos temas variados, e você não vai conseguir estudar tudo. Então você vai ter que escolher aqueles que caem mais para você focar neles, porque esses é muito mais provável que caia a questão na prova, e você estando preparado, aquele tema vai te ajudar a dar mais nota do que outros temas que podem até nem cair. Tem tema que você se prepara sem ter certeza que vai cair, só porque ele pode cair. E tem outros temas que são temas que caem certeza, como eu dei o exemplo de interpretação de texto, e outros que a gente fala nos vídeos. E eu realmente recomendo que você assista os nossos outros vídeos, porque tem muito conteúdo legal lá sobre esse planejamento de estudos. Que temas estudar, o que cai mais, a forma. E um em especial a gente vai colocar aqui na descrição, que é os 5 temas mais cobrados na ETEC. Nós fizemos um vídeo disso. Esses são os conteúdos de maior foco, que conforme a nossa estatística, o nosso estudo das provas dos anos anteriores, se provaram os temas que mais caem e que tem mais chance de ter peso na prova. Então esse é um vídeo muito útil no planejamento, especialmente para quem tem pouco tempo. Então fica a dica, assistam esse vídeo que está aqui na descrição. Então agora vocês têm aí bastante informação para fazer um bom planejamento de estudos
conforme o tempo que vocês têm para se preparar. Não deixem de começar o quanto antes, se preparem em interpretação de texto, leiam. Isso vai fazer diferença para vocês na prova da ETEC, para você ir bem e conseguir sua vaga. E aí, gostou das dicas? Curte o vídeo aqui para ajudar a gente? Se inscreve no canal para acompanhar todos os conteúdos que nós estamos fazendo para ajudar vocês aí nessa jornada de conquistar sua vaga na ETEC. E contem com a gente, comentem, sigam a gente no Instagram também, manda direct, a gente vai ter o maior prazer de ajudar vocês. E boa sorte, boa preparação para que vocês consigam a vaga de vocês na ETEC. Um abraço, pessoal!